Vamos falar sobre os antidepressivos, vamos falar sobre essa classe de remédio tão presente, tão temida, cheia de mitos, cheia de. Virou até piada, né? Hoje em dia tá falando assim: não, tá tudo bem, eu tô medicado. O que será que significa isso, né? Podemos estar medicados assim, sem medo? Vamos conversar sobre tudo isso. E a gente recebe para essa conversa, eu, o Dr. Daniel Barros, e o Dr. Frederico Demétrio. Ele é médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, médico supervisor da Enfermaria de Ansiedade e Depressão também. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, Roberta. Bom dia, Daniel. Prazer estar aqui. Ô, Fred, teve uma vez aí que saiu uma notícia que aumentaram, que aumentou, né, o uso de antidepressivos, o uso de calmantes. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, eu falei, eu acho é pouco. Eu acho que tem pouca gente usando. E aí causou aquela repercussão, aquela polêmica. Mas por quê? O que eu estava querendo dizer? Não é que eu quero que as pessoas estejam doentes e usem muito remédio. Na verdade, é que existe uma grande quantidade de subdiagnóstico na depressão e na ansiedade. E aí a gente acaba com mais informação, com mais divulgação, comentando sobre o assunto, as pessoas começam a cair a ficha que elas estão doentes e acabam, claro, buscando tratamento. Muitas vão fazer só terapia, outras vão fazer atividade física, mas uma parte vai precisar de remédio. Então, quando a gente fala que tem um excesso de medicação, às vezes eu acho que isso é num recorte tão pequeno da sociedade que trata qualquer tristeza como doença, que não se compara à quantidade de pessoas realmente doentes que não estão se tratando, né, Fred? Como é que estão os dados hoje em dia? O que você tem experimentado, tem visto sobre isso, sobre excesso versus falta de medicação? Você tocou num ponto muito importante. A gente está provavelmente vivendo o pior de dois mundos. Muitas pessoas que precisam de tratamento, elas não estão sendo adequadamente tratadas, muitas vezes não estão sendo nem diagnosticadas, né? Então, nesse sentido, faz falta mesmo o uso de mais antidepressivos, né, bem indicados. E provavelmente a gente tem um excesso de uso mesmo para casos que talvez não precisassem do antidepressivo. Né? Eu acho que esse pode ser um problema não só do psiquiatra prescrever quando não está corretamente indicado, mas também de outros profissionais não psiquiatras, médicos de outras especialidades, prescreverem sem uma indicação correta, sem um diagnóstico correto de um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, enfim, um transtorno no qual está indicado corretamente o uso de antidepressivo. A gente vê muitas pessoas usando antidepressivo como se fosse uma droga cosmética para a saúde mental. E aí ele não vai funcionar, né? Então isso Uhum, uhum. aumenta a percepção que é um medicamento que não é adequado, que não funciona, que só tem efeito colateral. Então acaba reforçando estereótipos. Eu acho que a gente podia também ajudar o ouvinte a entender, quando a gente fala de antidepressivo, né, Fred, é meio que pro ouvido leigo, é meio que nem, sei lá, falar calmante, falar um tarja preta, não é exatamente isso, explica para nós, pro ouvinte entender, o que é um antidepressivo, se ele causa dependência, não, se ele é a mesma coisa que um calmante. Essa é uma definição complexa, porque a palavra antidepressivo acaba levando à ideia de que seja um medicamento para tratar depressão, que seria apenas um dos transtornos nos quais o antidepressivo estaria indicado. A gente sabe que muitos transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, alguns tipos de déficit de atenção podem responder a antidepressivos. Né? Então, basicamente, a gente acaba usando esse tipo depressivo por um grande número de substâncias que têm mecanismos de ação bastante diferentes entre si, alguns grupos são parecidos, outros nem tanto, mas que no fim ao cabo acabam levando a melhora, né, de um quadro clínico de depressão, do quadro clínico de ansiedade e de outros quadros clínicos. Basicamente, os antidepressivos, por algum mecanismo de ação, que é difícil a gente entrar em detalhes aqui, mas eles acabam aumentando a disponibilidade de algumas moléculas cerebrais, alguns neurotransmissores, chamados monoaminas, né? Uhum. E esse aumento dessa disponibilidade de monoaminas, quando atuam em alguns tipos de receptores, vão acabar promovendo a melhora do quadro clínico. Né? Uhum. Esse aumento da disponibilidade de neurotransmissores pode ocorrer pela inibição de recaptura, pela inibição da degradação, por bloqueio de alguns receptores
que dão um sinal para que aquele neurotransmissor não seja liberado. Enfim, é muito difícil definir um antidepressivo, porque é uma classe extremamente heterogênea. Sim. Agora, só para então fechar esse primeiro bloco aqui, não é sinônimo de calmante, né? Quando a gente pensa em calmante, estou falando de novo do ponto de vista do ouvido leigo, né? Calmante é um remédio para acalmar, antidepressivo, eu estou ansioso, eu me acalmo, então ele é um calmante. Assim, grosseiramente, os calmantes são mais associados aos benzodiazepínicos, aqueles remédios de tarja preta, que de fato são menos específicos e acalmam de forma geral, ou dão sono, cortam a ansiedade, e que sim tem um potencial de abuso, embora não seja adequado dizer que esse remédio vicia por si só, ele tem um potencial de abuso. O antidepressivo é outra coisa, né? Não é um calmante lato sensu. Perfeito, né? Nós estamos falando de grupos de medicamentos diferentes. Né? O que normalmente as pessoas chamam de calmante é o benzodiazepínico, como você colocou, aquele tarja preta, eles têm ação num neurotransmissor específico que diminui a função cerebral como um todo. Tanto que são medicamentos usados como ansiolíticos, mas também como anticonvulsivantes, por exemplo. Tá? O antidepressivo não. Ele tem um mecanismo de ação que é meio específico para melhorar os sintomas de depressão e de ansiedade, mas no longo prazo. Não é algo que vai ocorrer rapidamente, né, como ocorre com os benzodiazepínicos. O sujeito ansioso toma um benzodiazepínico, ele tem um efeito rápido. Né? Os antidepressivos eles têm uma latência de ação. Enfim, são medicamentos que não provocam dependência. Sim. Do ponto de vista de uma dependência química, né? Sim, claro. Sim, é muito interessante esse ponto que a gente abriu humanamente falando, porque, pelo que o doutor Frederico explicou, muitas vezes o antidepressivo não está chegando a quem ele realmente deveria. E por isso o doutor Daniel comentava que mais pessoas precisariam tomar e talvez ele esteja chegando às pessoas erradas. Agora, doutor Frederico, eu estava lendo que algumas pesquisas e ensaios clínicos demonstraram que os antidepressivos são geralmente mais eficazes para depressão moderada, grave e crônica. É mais difícil tratar quadros de depressão leve? Essa é uma boa colocação. Né? Eu acho que o grande problema não é tratar a depressão leve, é detectá-la corretamente. Né? A depressão leve ela tem uma grande zona de contato, né? Uma zona cinzenta, digamos assim, com uma tristeza que pode ser considerada uma emoção humana normal, aquela tristeza que ocorre para todos nós. Então, às vezes, é difícil você caracterizar uma depressão leve para moderada. Né? Ela se confunde com uma tristeza. E o antidepressivo ele não funciona para tristeza. Né? Quer dizer, a pessoa vai ser medicada e ela não vai ter a resposta adequada. Né? Se for uma depressão leve, não uma tristeza forte, vamos colocar assim, né? Nesses termos mais de intensidade, a diferença não é apenas de intensidade, é uma diferença qualitativa também, mas não vem ao caso agora. Se for uma depressão de intensidade leve, provavelmente o antidepressivo vai funcionar adequadamente. Né? Mas é fato que, se a gente pegar o grupo, né, de estudos de tratamento de medicação, é uma depressão moderada grave, que é uma depressão de mais fácil caracterização do ponto de vista clínico. Eu lembro que não existe um exame que comprove que essa pessoa está ou não sofrendo de um transtorno depressivo. O diagnóstico é sempre clínico, é sempre com o exame do estado mental, o exame psíquico, a entrevista e o histórico do paciente que a gente vai firmar esse diagnóstico. Os exames complementares são úteis mais para afastar outras causas, que a gente chamaria de uma depressão secundária, por exemplo, né? Aquela depressão que é secundária a uma lesão da tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, enfim. Mas o diagnóstico é clínico. Daí a dificuldade que a gente tem para caracterizar uma depressão leve para moderada. Na depressão moderada e moderada para grave, o exame psíquico, a entrevista diagnóstica é mais, digamos assim, mais fácil de detectar a doença. O antidepressivo fica mais bem indicado e a chance dele funcionar aumenta muito. Né? Não que a depressão leve seja difícil de tratar, ela é mais difícil de diagnosticar. Ela pode passar batida como uma tristeza, ou ela pode ser uma tristeza e erroneamente ser tratada como depressão. Então, é uma confusão diagnóstica maior.
Agora, o fato é, Fred, que precisa tratar, né? Depressão diagnosticada é igual a depressão tratada, a gente precisa intervir. Eu lembro de dados que a gente aprendia já na época da residência, e aí você me atualiza se isso estiver desatualizado, mas existe uma parcela, existe um grupo de pessoas que têm depressão que, se não fizer nada, eventualmente aquilo pode oscilar e a depressão pode até melhorar sozinha. Aí o ouvinte fala: bom, se a depressão pode melhorar sozinha, para que vou eu tomar remédios? E eu lembro que existiam pelo menos três grandes motivos. Primeiro, que você não sabe quem é que vai melhorar sozinho e quem não vai. Né? Igual a história de apendicite, né? Talvez nem toda apendicite precisasse ser operada, mas você não sabe quem vai morrer e quem não vai. Então você opera todo mundo que tem apendicite, né? Grosseiramente falando. Então, você não espera para ver se a pessoa vai melhorar sozinha ou se ela vai piorar eventualmente. Você trata a depressão. Segundo motivo é porque a depressão não tratada adequadamente, ela tem mais chance de se cronificar, né? De começar a dar recaídas e ela passa e depois ela volta. E claro, terceiro, porque você alivia aquela dor. Não é só porque aquela dor pode passar sozinha que fala: não, então espera aí ela passar. Você vai ficar sofrendo à toa, sendo alguma coisa que poderia ser tratada. São esses três motivos que eu costumo comentar para os meus pacientes por que vale a pena tratar a depressão e não esperar para ver se ela vai passar sozinha. Tem alguma novidade? Isso ainda tem sentido? Como é que a gente está com relação à indicação de tratamento? Perfeito. Se a gente for pegar os guidelines mais atualizados, né, os protocolos de tratamento, eles admitem, em alguns casos, né, alguns protocolos, que a depressão leve, né, e no máximo de leve para moderada em termos de intensidade, você pode não usar a medicação no primeiro momento, mas você precisa tratar com uma forma de psicoterapia que seja comprovadamente eficaz para o alívio dos sintomas depressivos. Né? Normalmente, as linhas de psicoterapia que têm uma evidência que sejam mais eficazes, isso não quer dizer que quem não tem evidência não seja eficaz, mas as que têm evidência de eficácia, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e terapia de aceitação e compromisso, né? Que é uma linha da terapia cognitivo-comportamental. Então, essas linhas de psicoterapia podem aliviar os sintomas de depressão e, caso elas não sejam suficientes para remissão completa, para que todos os sintomas, né, não apenas um alívio do sofrimento, mas a remissão, a volta ao funcionamento normal da pessoa seja suficiente, aí sim partir para a medicação. Nos casos de depressão moderada e moderada grave, não. Nesses casos, você pode começar também com a psicoterapia, mas você, eu diria que obrigatoriamente deve utilizar a medicação antidepressiva logo de cara. Né? A medicação antidepressiva funciona muito bem, né? Tem efeitos colaterais como qualquer tratamento eficaz, mas ela tem essa importância que você muito bem colocou, né? O alívio do sofrimento pessoal, né? Evitar uma cronificação e evitar recorrências. Né? A depressão é uma doença que, mesmo remitindo espontaneamente, ela tem uma forte tendência à recorrência, ou seja, de ter novos episódios ao longo da vida. Então, quando a gente fala de depressão, a gente não está falando só de tratar o episódio, aquilo que a pessoa está sofrendo naquele momento. Claro que isso é importante, mas precisa tratar também a possibilidade dela vir a ter um novo episódio lá na frente. Né? Por isso que muitas vezes é necessário um tratamento contínuo, né? Especialmente naqueles pacientes que já têm um histórico de múltiplas depressões ao longo da vida. Doutor Fred, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que é essa terapia de aceitação e compromisso que você citou agora há pouco como uma das que teriam comprovação de que de fato funcionam para o tratamento da depressão? Basicamente é uma terapia da linha cognitivo-comportamental, né? Então, de estudar quais que são os pensamentos que antecedem os comportamentos das pessoas, né? E da pessoa aceitar, né? O próprio nome já diz, né? Que existem alguns pensamentos que são distorcidos, né? E ela se comprometer, digamos assim, a trabalhar esses pensamentos distorcidos, ideias de que ela é pior que os outros, ou de que as coisas que ela faz não dão certo, né? Então, pensamentos da linhagem depressiva, digamos assim. Né? E ela se comprometer a combater esses pensamentos. Né? Normalmente é utilizado para sintomas de ansiedade muito fortes, com ou sem depressão associada.
né, da pessoa enfrentar situações que causam sofrimento para essa pessoa. 3 anos atrás, acho que foi 2021, tivemos um programa humanamente específico sobre a terapia de aceitação e compromisso. Talvez valha a pena voltarmos para um programa específico, hein? Sim. Agora, o Fred, vamos fazer a pergunta que está na cabeça do ouvinte. Não vamos temer enfrentar esta questão. Antidepressivo engorda? Eu sei que o ouvinte está pensando isso, porque é o que os pacientes perguntam na bucha para nós diante, né, quando dá uma prescrição de antidepressivo. Eu sei que a resposta é complexa, que a resposta varia, mas a gente não pode fugir dela. E aí? Na bucha, antidepressivo engorda ou não, Fred? Eu costumo brincar que a quantidade de calorias no comprimido é muito pequena, então o antidepressivo definitivamente não engorda, certo? O problema, né, deixando a brincadeira de lado, é que muitos antidepressivos, ao aliviar o sofrimento da pessoa, a pessoa retoma um apetite normal, né? Isso pode ser um primeiro momento. Né? E muitos antidepressivos têm como efeito colateral um efeito de aumentar o apetite. Né? Então, algumas pessoas realmente, logo no início do tratamento, especialmente com algumas moléculas, né, algumas moléculas, entre aspas, engordam mais que outras, já sentem um aumento do apetite e acabam se alimentando de uma maneira incorreta, principalmente carboidratos. Né? Alguns antidepressivos aumentam muito a fissura por doces e por comidas que tenham muito carboidratos, pão, bolo, biscoito, macarrão. Né? E isso, de fato, a pessoa acaba ganhando peso. Então, a pessoa tem que saber que algumas moléculas têm essa característica mais intensa que outras moléculas. E também existe aquela coisa da chave fechadura, né? Nem sempre um antidepressivo que provocou ganho de peso numa paciente vai provocar ganho de peso no outro. Isso é muito Perfeito. variado. Né? Mas existem algumas moléculas que causam ganho de peso em todo mundo. Isso é fato também. O que não é Uhum. ruim, porque algumas pessoas têm uma anorexia muito importante associada à depressão. As pessoas perdem o apetite, perdem muito peso, né, e ficam até desnutridas. Então, esse efeito colateral pode até ser útil para tratar algumas formas de depressão. A depressão é heterogênea, né? A gente já falou isso aqui. Então, algumas pessoas realmente vão se beneficiar desse efeito colateral, vão voltar ao peso normal com esse aumento do apetite promovido pelo antidepressivo. Então, é algo ruim, mas que nem sempre é ruim. Né? É uma característica de algumas moléculas, mas também é uma característica da interação de algumas moléculas com algumas pessoas. Sim, a É gente isso tocou que. no ponto que é um dos maiores estigmas em relação aos antidepressivos, que é a questão do ganho de peso, mas um outro também, inclusive aqui recebemos sempre dúvidas dos nossos ouvintes, é sobre virar refém do remédio, não conseguir parar, não existir um ponto onde a pessoa possa desmamar dos medicamentos. Isso de fato é verdade? Você falou da tendência, doutor, da depressão em voltar, apesar da remissão da doença, da dificuldade, né, para que o paciente de fato consiga esse bem-estar a longo prazo. Quando é o momento de deixar o remédio? Existe esse momento para todo mundo? Existe, mas não para todo mundo. Você já deu o spoiler aí da resposta. Né? Como eu tinha colocado anteriormente, a depressão é uma doença recorrente. Então, você, quando tem um episódio depressivo, né, primeiro, para diminuir a chance de recorrência, você tem que tratar corretamente esse episódio. Ele tem que remitir, ou seja, a pessoa tem que voltar ao funcionamento normal. Não é só os sintomas irem embora. Né? Com os tratamentos, com o medicamento, com a psicoterapia, com mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, etc, etc, a pessoa vai voltar a funcionar tão bem, ou quase tão bem, quanto ela funcionava antes do início do episódio. Então, uma das maiores causas de recorrência ou recaída, não vou entrar em detalhes, mas enfim, é a interrupção precoce do tratamento. E quando eu falo de interrupção precoce do tratamento, não só da medicação, mas também de todos os outros aspectos do tratamento não farmacológico que estão envolvidos. A pessoa melhorou um pouco, para de ir na terapia, depois para o remédio e aí a depressão volta. Essa é a maior causa de recorrência. Né? Muitos pacientes têm uma melhora e isso já é considerado importante, claro que é, e a pessoa deixa de continuar esse tratamento.
né, e prosseguir até a resolução completa, né? Mesmo as pessoas que têm uma resolução completa, algumas pessoas têm uma tendência à recorrência. Então, mesmo que seja feita uma interrupção gradativa da medicação, lentamente, para evitar um rebote, né, uma síndrome de descontinuação do medicamento, que a pessoa encerre a sua terapia, apenas mantenha as mudanças de qualidade de vida, né, estilo de vida mais saudável, mesmo assim essa pessoa pode vir a ter um novo episódio lá na frente, porque existe essa tendência. E normalmente quem vai ter um novo episódio é quem já teve vários episódios anteriormente, né? Quanto maior o número de episódios depressivos que a pessoa teve ao longo da vida, maior a chance dela ter um novo episódio lá no futuro. Por isso é que, em casos especiais, em casos selecionados, a gente consegue detectar uma forte tendência à recorrência, é sugerido que o tratamento seja contínuo, que não haja interrupção da medicação, né, e nem dos outros tratamentos não farmacológicos. A pessoa continue fazendo o uso da medicação de forma contínua por um prazo indefinido, porque ela já tem um antecedente de recorrência da depressão, né? Então, veja, a gente tem critérios para avaliar qual vai ser o paciente que vai precisar de um tratamento contínuo, ou aqueles pacientes que a gente pode, depois de um tempo prolongado, ir retirando o antidepressivo e outros tratamentos não farmacológicos de forma bem lenta, né? Porque a retirada rápida também é um fator de recorrência. É importante, né, Roberta, para o ouvinte entender que começar um antidepressivo não significa necessariamente tomar esse remédio para o resto da vida. Porque esse é o medo das pessoas. Ah, eu não queria começar porque aí eu vou usar para o resto da vida. Bom, primeiro não é verdade, né? Muita gente começa, trata, tem alta e tudo bem. Agora, você vai precisar usar para o resto da vida se for indicado. É quase como uma pessoa dizer assim: ah, eu não vou no endocrinologista ver se eu preciso de insulina, não, porque se eu começar a insulina vai ser para o resto da vida. Bom, se precisar de insulina para o resto da vida é melhor do que ficar com a glicemia desregulada, não é? Então, é importante a gente entender isso, que num tratamento bem feito, tem indicação de início, tem indicação de parada e tem indicação de continuidade. Eu sempre gosto de lembrar, viu, Rô? O remédio, ele existe para ajudar e não para atrapalhar. O saldo de usar o remédio tem que ser positivo. Pode ser que tenha um preço a ser pago? Pode ser, mas o saldo tem que ser positivo. O remédio é para que a sua vida fique melhor e não para que a sua vida fique pior. Se a vida está pior, conversa com o seu médico, conversa com a sua médica e a gente faz os ajustes que forem necessários. É isso. Quer completar, doutor Fred? A gente está chegando já no final do nosso tempinho aqui no programa. Quer completar? Eu acho que isso que o Daniel colocou é perfeito, né? Quer dizer, a medicação ela sempre tem um objetivo, né, de ajudar, de tratar. Efeitos colaterais podem ocorrer, eles frequentemente ocorrem, muitos deles são manejáveis, muitos deles não são. Então, isso que o Daniel colocou é muito importante, né? Alguns efeitos colaterais realmente interferem com a qualidade de vida da pessoa, e muitas vezes a gente precisa, né, substituir o tratamento, trocar a medicação A pela medicação B, ou associar a medicação A com a medicação C, para que haja uma resposta ao tratamento sem um ônus muito grande em termos de efeitos colaterais. Sempre é possível dar-se um jeito, né? Isso é muito importante, né? Muito dificilmente a gente vai ter uma depressão tão difícil o tratamento que a gente não vai conseguir, pelo menos, aliviar o sofrimento do paciente. A gente vê muito isso na nossa enfermaria de ansiedade e depressão. Alguns casos que o paciente chega, né, o HC, o Instituto de Psiquiatria em geral recebe casos mais difíceis, casos mais graves, né, e não casos que poderiam ser tratados de forma ambulatorial, né? O paciente precisa ser internado e ele está com uma desesperança muito grande, né? Então faz parte do tratamento a gente recobrar a esperança desse paciente, porque existem diversas estratégias com medicação, com outros tratamentos, para que a gente consiga, se não resolver totalmente, né, no limite, né, a gente sempre procura resolver totalmente, mas pelo menos aliviar o sofrimento. E muitos deles, eles falam, puxa vida, eu não acreditava que eu ia sair daqui tão bem quanto eu estou saindo hoje. Então, realmente
criar essa esperança no paciente, principalmente nos casos mais difíceis, mais graves, aqueles que já têm um histórico longo, é muito importante porque a gente está aqui para ajudar. Os medicamentos estão aqui para ajudar, os outros tratamentos estão aqui para ajudar. E a gente vai aqui e ali ajeitando, reduzindo um efeito colateral ou outro quando é possível, substituindo a medicação quando é necessário. E no final, sempre há algum alívio. Uhum. E para a gente terminar, doutor Fred, só um alerta: quais são os riscos de uma depressão grave não tratada? O grande problema da depressão é a cronificação. Uma depressão grave não tratada, ela tem a tendência de se cronificar, ou seja, de ficar contínua, e com sintomas muito intensos. Então, além do sofrimento pessoal, o funcionamento, as interações desse indivíduo ficam muito prejudicadas. A desesperança pode levar à ideia de que a vida não vale mais a pena. Então, depressões não tratadas, depressões graves, depressões com ideação relacionada à desesperança, à inutilidade, à incompetência, à impossibilidade de melhora, podem levar a pensamentos suicidas, e eventualmente até a pessoa tentar o suicídio, ou às vezes até completar o suicídio. Eu diria que a doença depressiva não é a única causa relacionada às tentativas de suicídio ou ao suicídio completo, mas talvez seja a causa mais importante porque ela é tratável, e muitas vezes não é detectada a tempo, ou a depressão fica muito crônica e aquilo vira o estilo de vida da pessoa e acaba resultando em algo que ninguém quer que aconteça. Nós conversamos com o Dr. Frederico Demétrio. Doutor, queria te agradecer por essa conversa muito clara, esclarecedora aqui com a gente no Humanamente, na Band News FM. Um bom trabalho para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Roberta. Obrigado, Daniel. Valeu, Fred. Grande abraço. Doutor Daniel Barros, o Humanamente de hoje termina por aqui. O ouvinte pode acompanhar pelas ondas do rádio, pelas imagens no YouTube ou ainda na nossa versão podcast Humanamente, que é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Valeu, doutor. Obrigada. Valeu, Rô. Até a semana que vem.